Neste vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho mais a linguagem HTML e como usar essa linguagem para criar uma página básica. Eu já criei uma pasta aqui chamada website, onde a gente vai fazer o nosso primeiro documento HTML. Para fazer um documento HTML é muito simples. Basta a gente clicar aqui com o botão direito, novo, e criar um novo arquivo de texto mesmo. Eu vou chamar esse arquivo de teste, e a única diferença que vai ter entre um documento simples de texto e um documento HTML é que eu vou mudar essa extensão txt para .html. Com isso, eu clicando aqui duas vezes nesse arquivo, eu já vou abrir esse arquivo no navegador. Claro que ele vai estar vazio nesse momento, né? Mas já é considerado um arquivo HTML. E como que eu faço a edição desse arquivo HTML? Eu posso usar até o próprio bloco de notas do Windows. Só que, como eu já disse no vídeo anterior, é mais interessante ter um editor de texto específico para isso, né? Então o mais simples que a gente tem aqui é um que chama Notepad++, que ele é gratuito. E você pode editar aqui o código HTML sem problemas, ele faz a coloração do código e tudo mais. Então esse é um dos programas interessantes para editar HTML. Eu vou usar aqui ao longo do curso um que chama Sublime Text, que é um programa que já é pago, né? Ele custa em torno de 50, 60 dólares, só que para quem trabalha no dia a dia com código é uma ótima opção. Então o que é essa linguagem HTML, né? O que é HTML? HTML é uma linguagem, né? Uma sigla que quer dizer Hypertext Markup Language, ou então linguagem de marcação de hipertexto. Então HTML é uma linguagem não de programação em si, mas sim uma linguagem de marcação, de markup, né? Então a gente vai demarcar áreas do documento com os elementos HTML. É importante na linguagem HTML a gente pensar apenas na estrutura daquele conteúdo que a gente está colocando na página. Então, seguindo os padrões web, a primeira ideia que a gente tem aqui é fazer aquela separação em camadas, assim como eu disse no vídeo anterior. A camada de HTML diz respeito apenas à estrutura e hierarquia de conteúdo. Então, usando as marcações aqui, a gente vai definir, por exemplo, o que é área de conteúdo, o que é cabeçalho, o que é menu, o que é navegação primária, secundária, áreas de conteúdo também, primária, secundária, barra lateral, rodapé do site, o que é parágrafo, o que é lista, o que é título. Então, tudo isso é papel do HTML. Agora, se eu quero jogar, por exemplo, os blocos para a esquerda ou para a direita, alinhar o texto, mudar a cor de texto, deixar negrito, itálico, tudo isso é papel da linguagem CSS que a gente vai ver na sequência. E a HTML ela funciona através das marcações, né? Através das tags, né? Que são esses símbolos aqui entre os caracteres de menor que e maior que. Esse texto aqui HTML que eu escrevi entre os símbolos é uma tag. E a maioria das tags tem o que a gente chama de um fechamento, né? Nem todas vão ter esse fechamento, mas a maioria tem. E entre essa abertura e fechamento vai um conteúdo determinado. Então, em todo começo de documento HTML, a gente precisa dizer qual é o tipo do documento que a gente está fazendo.
Isso por questões até históricas da linguagem HTML, a gente precisa especificar explicitamente que esse é um documento HTML. Então a gente faz isso já usando uma tag especial chamada doctype e eu coloco a palavra HTML aqui. Então poucas tags vão ter essa exclamação no começo, assim, né? Isso é uma questão especial dessa tag doctype. Mas basicamente eu estou dizendo aqui que o tipo do documento é HTML. E essa tag é uma daquelas tags especiais que não tem o fechamento. Logo depois disso, eu já vou colocar a tag HTML que eu escrevi agora há pouco. E dentro dessa tag HTML vai todo o restante do site. A única tag que fica fora é essa doctype mesmo. Então dentro dessa tag HTML vai todos os elementos que a gente vai precisar para o site. Além disso, além de a gente escrever a tag em si, a gente pode escrever também propriedades dessa tag, né? O que a gente chama também de atributos, né? Então, o que diz respeito a essa tag, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um atributo chamado lang, é igual aspas, ptbr. O que eu estou querendo dizer aqui é que a linguagem na qual esse documento vai ser escrito é português do Brasil. Então esse conjunto aqui de texto é o que a gente chama de atributo da tag. Então tem muitas tags que a gente vai trabalhar com esses atributos para atribuir assim, algumas características a essas tags, né? Então aqui eu estou colocando lang ptbr. Dentro aqui da tag HTML eu vou inserir uma outra tag que chama head. Ao contrário do que se pode pensar, nessa tag head não vai o cabeçalho do site em si, e sim algumas informações invisíveis que são pertinentes à página, né? Então vão algumas informações aqui, que nem por exemplo a descrição da página para o Google, o título da página, ligação com o arquivo CSS, entre outras coisas. A primeira tag que eu vou inserir aqui dentro da head, que é uma tag muito importante, chama meta. Essa tag meta ela pode ser várias coisas. Pelo próprio nome a gente já vê que meta quer dizer pertinente ao documento, né? Sobre o documento. Então essa tag é uma tag que não tem fechamento, então por exemplo isso daqui não existe. É só essa tag meta mesmo. Como ela não vai ter conteúdo dentro, que nem a head ou que nem a HTML, a gente só vai trabalhar com os atributos dessa tag. E os atributos podem ser muitos, né? Mas o que eu vou colocar aqui agora é um que chama charset. Então charset o que quer dizer? Quer dizer set, ou conjunto, né, de caracteres. Então charset, o conjunto de caracteres dessa página. Isso é especialmente importante para a gente aqui do Brasil que precisa de acentuação e tudo mais. Se eu escrever aqui página teste, se eu não definir a codificação corretamente, pode ser que eu tenha problemas. Pode ser que eu tenha problemas aqui com a codificação. Então você pode ver aqui que o A com acento agudo foi transformado para esses dois símbolos estranhos. Então isso é um problema de codificação da página. Se eu crio uma página, defino uma codificação aqui, só que essa codificação está diferente da codificação da página salva, eu vou ter problemas com os caracteres. Então eu preciso casar a codificação na qual a página está salva com a codificação que eu vou escrever aqui, né? Então, por exemplo, eu quero usar a codificação UTF-8, que é a mais comum hoje. Na hora de salvar, aqui no caso do Sublime Text, o Notepad++ também vai ter uma opção semelhante. Eu vou ter que salvar com codificação e eu vou salvar com a codificação UTF-8. Fazendo isso, agora eu já corrigi o problema. Então a primeira coisa que deve se definir na página é a codificação, para que já evite problemas futuros com o texto da página. Em seguida,
eu vou colocar a tag title. Essa é uma tag bem simples, mas bem importante, que vai definir justamente o título da página. Eu vou colocar aqui página básica HTML. Então se eu der F5 aqui, você já vê que o título está aparecendo aqui na aba do Firefox. Esse título também tem utilidade para o Google e para muitas outras coisas, então é sempre importante que a página tenha um título aqui. E depois de tudo isso, eu vou ter a tag body, que é onde vai o corpo mesmo da página, ou seja, todo o conteúdo visível da página para o usuário vai aqui dentro da tag body. E você vê aqui também que eu estou fazendo o que a gente chama de indentação do código aqui, né? Nesse caso eu estou fazendo com tabs, né? Fazendo indentação aqui com a tecla tab. Isso serve para organizar o código, né? É uma opção estilística mesmo, mas que acabou virando convenção. Fica muito mais fácil de você saber qual tag está dentro de qual e qual que é a organização do código como um todo, né? Então essa organização usando a indentação é muito útil. E como você pode ver aqui na página, todos esses espaços em branco que estão aqui, todos esses espaços sobrando, eles não influem na forma como a página é mostrada. Então, apenas recapitulando aqui a estrutura de uma página básica HTML, a gente tem aqui a tag doctype, que é uma tag importante para definir, para dizer que a gente está trabalhando com HTML, nesse caso HTML5, né? A gente não especifica a versão aqui, mas esse vai ser o doctype para todo o futuro aí da linguagem HTML. A gente vai usar só esse doctype HTML. Antes, se você ver páginas antigas, era muito mais complexo essa tag. Em seguida, a gente tem a tag HTML, que engloba todo o resto da página. É importante também definir o atributo lang aqui, a linguagem na qual a página vai ser escrita. A gente tem a tag head com as informações pertinentes ao documento, mas que não aparecem para o usuário ali no corpo da página, né? Então a gente tem a definição do set, do conjunto de caracteres e o título da página. E depois a tag body, onde a gente vai colocar todo o conteúdo da nossa página HTML. Neste vídeo, então, a gente encerra essa visão geral sobre a linguagem HTML. Em seguida, a gente vai ver uma introdução básica também à linguagem CSS e como inserir esses estilos, né, como ligar os estilos CSS a uma página HTML.